sentar. Louvado seja Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez podermos aprender mais da sua palavra, oferecer o nosso culto ao Senhor, adorar a Ele, porque como disse esse louvor, Ele é o digno de glória, de honra, de louvor, de adoração, só Ele é digno. E quando nós temos essa convicção no nosso coração, que a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, tudo que nós fazemos é por Ele, é para Ele, nós servimos a Ele, aí tudo se torna mais fácil, porque nós não olhamos para mais nada, nós só olhamos para o Senhor Jesus. Nós estamos falando das características do verdadeiro cristão, e já falamos 2 semanas a respeito disso. Começamos falando sobre o arrependimento, que primeiramente para nós sermos um cristão, nós precisamos de ter arrependimento, nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, entregar nossa vida para Jesus, para que a gente possa se tornar um cristão verdadeiro, para que haja realmente em nós, não um coração endurecido, um coração inconstante, insincero, duvidoso, cheio de remorso, mas que a gente seja um cristão com o coração arrependido e que haja verdade em nós, como nós vemos o arrependimento do filho pródigo, e ele é um exemplo de um arrependimento verdadeiro. Nós falamos também que nós precisamos de ter a natureza de Deus, nós já temos essa natureza quando nós aceitamos a Jesus Cristo, essa natureza que é algo lá no nosso interior que muda, a natureza que vem de Deus. Então, agora, lá dentro de mim, eu não sou mais uma Ana, uma pessoa qualquer, eu sou alguém que tem a natureza de Deus. Lá dentro, muda o meu interior. A minha natureza agora é a essência de Deus. E o meu prazer está em fazer as coisas que agradam a Deus. E aí falamos sobre as concupiscências da carne, dos olhos, a soberba da vida. Falamos também ter a imagem, ter a natureza de Deus, que é algo interior, que vence a nossa carne, ter também a imagem de Deus, né? A semelhança de Deus, algo externo, ser parecido com o Criador. Ter santidade de Deus, e essa santidade ela é um processo contínuo. A santidade é todos os dias nós vamos nos santificando. Quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, nós tomamos um banho do sangue de Jesus Cristo e Ele nos santifica, nos purifica de todo o pecado. Mas depois a santificação é um processo, e esse processo ele vai acontecer através da oração, através da leitura bíblica. Diariamente nós vamos nos santificando, nos separando daquilo que desagrada a Deus e cada vez mais vivendo aquilo que agrada ao nosso Deus. E falamos também a respeito do amor, que uma das características de que nós somos cristãos é ter este amor, é viver em amor, é ter o amor de Deus dentro de nós. E nisso nós seremos conhecidos pelas atitudes de amor que nós temos. As pessoas vão ver que nós somos cristãos. Vão ver, e eu citei aquela passagem de Pedro, né? Quando Pedro quis negar a Jesus, e aí uma pessoa disse para ele assim: mas a tua fala te condena, a tua fala, o teu jeito de falar, a gente sabe que você é um deles. E que as pessoas possam olhar para nós e que não haja como esconder, que a nossa fala, que o nosso semblante, que o nosso agir, que o nosso caráter, que a nossa forma de amar, de tratar as pessoas, de agir nas diversas situações, possa todo mundo falar: não, esse verdadeiramente é um cristão. Atitudes de cristão verdadeiro. Em João 13:35, a palavra de Deus vem dizer assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, não só amar a Deus, mas amar uns aos outros, amar a todos.
O verdadeiro cristão, ele obedece à palavra de Deus com prazer. Então, às vezes a gente fala para as pessoas assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque a palavra de Deus ensina. Por que eu não posso mentir? Porque a palavra de Deus ensina. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade de ter atitudes de acordo com a palavra. E o verdadeiro cristão, ele obedece à palavra de Deus com prazer. Ai, eu não sabia que a palavra de Deus falava isso. Mas se a palavra de Deus está orientando a agir dessa forma, é dessa forma que eu quero fazer. O meu prazer, a minha alegria é agir de acordo com o que a palavra de Deus ensina, com o que Jesus nos ensinou, com o que nós aprendemos com Deus, com o que a palavra nos está direcionando. Isso tem que ser não um peso, mas tem que ser uma alegria, um prazer. Ah, irmã, mas tem algumas coisas que é pesado, que eu não consigo. Então, aí você volta lá nos 4 últimos tópicos que nós falamos. Talvez esteja faltando lá dentro uma mudança na natureza interior, ter a natureza de Deus, refletir a imagem de Deus, ou buscar mais, estar mais próximo de Deus, santidade, se afastar mais das coisas deste mundo, se tornar mais separado para as coisas de Deus, porque aí você vai sentir prazer na palavra de Deus. O verdadeiro cristão não esconde a sua identidade. Então, o verdadeiro cristão, ele não quer ser um agente secreto. Ele não tem prazer de que as pessoas... eu não quero que ninguém saiba que eu sou crente. Lá na empresa, lá na escola, lá na minha família, não vou contar para ninguém que eu sou crente. Né? Eu quero ficar na minha. Não, o verdadeiro cristão, ele não esconde a sua identidade. Ele tem prazer de dizer, agora eu sou um cristão, eu sigo a Jesus Cristo, eu vivo amando a Deus, eu quero obedecer a sua palavra, eu sou um cristão. Ele tem prazer de declarar a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus e não se esconde. O verdadeiro cristão, ele cuida da família. E aí é um ponto muito forte para nós estarmos tratando, muito abrangente. O verdadeiro cristão, ele cuida da família. Então, ele vai ser um bom esposo, ele tem que ser um bom pai, ele tem que ser um bom filho, ele tem que ser um bom tio, ele tem que ser um bom avô, porque não basta apenas ele falar assim, eu cuido bem da minha família, é minha mulher e meus filhos, é a minha família e... pronto, sim, essa é a sua família. Mas se ele é um bom pai, um bom esposo, mas ele deixa a segunda esfera a desejar, ele precisa de estar em todas as esferas da sua família. Tem toda a classe de famílias, né? Ele deixou de honrar o pai e a mãe, ele esqueceu os avós, ele não respeita o tio, ele não respeita o restante da família. Então, se torna uma coisa meia controvérsia, meio sem... Não bate muito, não bate muito. Eu amo o meu filho, mas o meu sobrinho eu não quero nem saber, que se lasque. Não, eu amo o meu filho e eu também amo o meu sobrinho. Eu também tenho que amar o cunhado, a cunhada, o sogro, a sogra, né? Que tem muita fama de ruim, né? O cunhado, a cunhada, o sogro, a sogra, tem muita fama de que a turma exclui da família ou fala que é a parte ruim da família, né? Então, não tem parte ruim, é verdade. Não tem parte ruim, né? Nós temos que cuidar da família, cuidar num todo, né? Da família num todo. Quando nós não casamos, você não casa só com aquela mocinha bonita. Você casa com a mãe dela, com o pai dela, com os irmãos dela, com as irmãs dela, né? Você casa com a avó dela, com o avô dela, você casa com o pacote completo. Porque para ela ser feliz, ela tem que estar bem com seus pais, né? E nós já vimos inúmeros casos de casamentos assim, né? Que o rapaz pensa que casa só com a moça. E aí não tem prazer de visitar o sogro e a sogra. Aí a esposa vai ficar feliz? Não vai.
não quer aceitar, às vezes, o cunhado e a cunhada porque tem problema. Então, é o irmão dela, é a irmã dela. Então, ele não vai trazer felicidade ali no primeiro círculo menor ali, ele, a esposa e os filhos. Para a esposa ser feliz, ela quer estar em comunhão também com os seus irmãos, com os seus pais, né? Não tem como a gente riscar uma parte da nossa história, arrancar uma página da nossa história, não tem como apagar. Falar, não, vamos começar a vida daqui para frente, é eu e você e o mundo que se lasque. Não. Cada parte, o homem e a mulher, traz consigo uma história escrita, traz consigo uma tropa, né? É irmãos, é irmã, é pai, é mãe, né? E aí a gente tem que cuidar da família na totalidade. E depois essa família vai crescendo. E aí vai vir o teu genro ou a tua nora. E aí você tem que amar também. E assim vai indo. Então a família é o todo, né? Não é só só o meu filho. Não. É o meu filho, é o filho do meu filho, é o meu genro, é a minha nora. Eu tenho que amar a todos. O verdadeiro cristão também não se envergonha do Evangelho. Ele não se esconde, ele não tem vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho ele é as boas novas de salvação. Então, eu não posso me envergonhar dessa novidade que foi que Jesus veio, morreu na cruz para me dar direito à salvação, as boas novas de salvação. Eu não posso me envergonhar do Evangelho e todo o pacote que ele vem. E aí eu preciso de, sim, me declarar cristão e colocar a camisa lá, eu amo a Jesus Cristo, né? Eu sigo a Jesus Cristo. Antigamente, os evangélicos usavam o símbolo do evangélico, era pôr uma Bíblia embaixo do braço, né? Hoje nós temos Bíblia no celular, no tablet, né? E chega aqui na igreja, põe no telão. Então, hoje não é uma Bíblia embaixo do braço, e nunca foi uma Bíblia embaixo do braço sinônimo de que uma pessoa era cristã. Pelo contrário, às vezes a Bíblia embaixo do braço, depois usava, quando entrava numa briga na rua, a primeira arma que usava era a Bíblia para atacar na cabeça do outro, né? Uma vez a gente tinha um obreiro novo lá em Guarulhos e chamaram ele numa casa para expulsar demônio e o demônio não saía e ele estava numa guerra lá. Quando chegamos lá, ele já tinha atacado a Bíblia na cabeça da pessoa, expulsado com a Bíblia. Ele já tinha quebrado cadeira nas costas da pessoa que estava endemoniada, né? E o demônio não saía. Então, a Bíblia não é sinônimo, carregar a Bíblia não é sinônimo de ser cristão, mas é que nós falamos, são as nossas atitudes. As nossas atitudes é que vão falar muito mais alto do que as nossas palavras. O cristão verdadeiro objetiva apenas a glória de Deus. Então, hoje existem tantos objetivos para vir para a igreja. Mas para a igreja para quê? Por quê? O que vai ter? O que é? O que não é? Né? Quem vai estar lá? Quantas pessoas vai ter? Que igreja que é para pregar? Nós já convidamos pregadores que perguntam quantas pessoas vai ter na igreja. Dependendo do número de pessoas que vai ter, né, ele não vem. Então, tudo que nós fazemos, tudo, como cristão, o nosso objetivo é apenas a glória de Deus. É glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. A maneira de eu viver, a maneira de eu agir, quando eu cultuo a Deus, quando eu adoro a Deus, quando eu leio a palavra, quando eu falo da palavra, tudo tem que ser para a glória de Deus. Não podemos ter outros objetivos secundários. O primeiro lugar é a glória de Deus. O cristão verdadeiro leva a sua cruz e segue a Cristo. Esses desenhos são bem populares, né? O cristão carregando a cruz, e ali o cristão que achou a sua cruz muito pesada, cortou um pedaço, e aí ali é uma figura ilustrativa apenas, né? Uma figura
que literalmente não haverá um grande abismo e você vai ter uma cruz para colocar, e se você cortou um pedaço, né? Não será literal. Mas na nossa caminhada, aquilo que nós carregamos, como nós falamos assim, cada um carrega a sua cruz, quer dizer, carregue as dificuldades, os problemas que vêm, as lutas que vêm pela sua frente, são tudo isso. Se nós queremos cortar, pular etapas, nós não vamos ter a maturidade e o crescimento espiritual suficiente para chegar do outro lado. Então, as dificuldades que nós enfrentamos, que são N dificuldades, na jornada da nossa vida como cristão, tanto no âmbito familiar, no trabalho, nos estudos, na igreja, particular, pessoal, tudo que nós enfrentamos, permitido por Deus, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos crescer na fé, para que nós possamos cada vez mais aprender com Deus. E quanto mais maduros nós nos tornamos, mais fortalecidos nós nos tornamos na presença de Deus, porque depois de cada dificuldade que nós enfrentamos, nós sempre aprendemos muito com Deus. Isso vem fazer com que a gente cresça muito espiritualmente. Traz fortalecimento, traz maturidade, traz crescimento, traz conhecimento de Deus. E tudo isso na nossa vida vai fazer com que a gente chegue até lá. Chegue lá onde a gente quer, que é estar na presença de Deus. Mas se nós queremos cortar caminho, queremos fugir das dificuldades, fugir dos intempéries da vida, nós vamos continuar sendo aquele crentinho fraquinho, né, sem experiência com Deus, e não vamos alcançar o objetivo. Todo cristão deve ser misericordioso. Como é difícil ser misericordioso. Como é fácil pedir misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Aí a gente vê um irmão, uma irmã fazendo alguma coisa, ai, misericórdia. Quer dizer, Deus, tenha misericórdia dele. Mas e eu? Tenho misericórdia? Então, nós, como cristãos, nós temos que ser misericordioso. O que é misericórdia? A misericórdia é você ver a miséria de alguém, sentir ela de todo o seu coração. Você olhar o estado miserável de uma pessoa e ver o estado miserável dela e falar, não, eu preciso de ajudar essa pessoa, porque olha o estado dela. É ter misericórdia, é sentir a situação daquela pessoa no seu coração, sentir a dor daquela pessoa. Então, nós precisamos de ser misericordioso, ter misericórdia das pessoas. E aí está muito atrelado ao perdão, porque você não perdoa, porque você não tem misericórdia. Você olha, vê uma pessoa sofrendo, e você fala, tomara que sofra mais. Mas se fosse com você, se fosse na sua vida, se fosse na vida do seu filho, era isso que você queria? Não, tem que sofrer para aprender, né? É gostoso falar isso quando a gente vê alguém sofrendo, a gente fala, isso, tem que sofrer para aprender. Mas e se fosse na sua carne? Se fosse um filho seu, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, você ia chegar diante de Deus e falar a mesma coisa? Isso mesmo, Deus, deixa sofrer para aprender. Cadê o amor? Cadê a misericórdia, né? Então, nós precisamos ser misericordioso. Misericordioso. Falar que tem amor é fácil também. Agora, ter misericórdia, você só tem misericórdia se você tiver o amor de Deus em você. Se o amor de Deus não estiver fluindo através da sua vida, você não consegue ter misericórdia. E nós precisamos de ter misericórdia, porque nós pedimos misericórdia para Deus. Se o Senhor não tiver misericórdia de nós, nós já teríamos sido consumidos. Mas nós precisamos também ter misericórdia de todas as pessoas. Alguém tem misericórdia aqui do Lula? Alguém tem misericórdia do Bolsonaro? Isso é misericórdia. É olhar o estado miserável daquela pessoa e ter misericórdia daquela pessoa. O cristão verdadeiro deve viver em santidade. Então, viver em santidade, eu já disse antes, é um processo.
É cada dia mais. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu oro, mais eu vou me santificando. Eu vou tendo mais força para vencer a minha carne e me aproximar mais das coisas de Deus. A santidade, ela é um processo diário, e por isso que nós falamos tanto sobre o devocional, sobre você ter o seu momento com Deus todos os dias. Porque, no mínimo, o devocional, o cristão precisa de ter. Ter aquele momento de dobrar o seu joelho, falar com Deus, ler, nem que for um texto da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ouvir Deus falar. Então, todos os dias, fazer o seu devocional, ter um momento com Deus, ter um momento de leitura da palavra. Isso é como se fosse tomar banho todos os dias. Você não tem que tomar banho todo dia? Eu acho que sim, né? Acho que todos tomam banho todos os dias. Menos no frio. Todos os dias toma banho. Então, todos os dias, por que você toma banho todo dia? Mas tem dia que você nem suou, nem carregou peso, nem limpou o quintal, nem se parece que está limpo, mas tem que tomar banho todos os dias. A santidade é a mesma coisa na vida espiritual. Todos os dias, mas eu não estou em pecado, eu não pequei, eu não fiz nada. Mas todos os dias nós vamos lá falar com Deus, pedir a misericórdia de Deus, pedir perdão diante de Deus, ler a palavra, meditar na palavra de Deus. Se tiver oportunidade, adore ao Senhor com louvor, ofereça um louvor a Ele, medite na palavra. Então, é a mesma coisa do banho para o corpo físico. Então, santidade é um processo diário de santificação para que a gente se mantenha purificado diante da presença do Senhor. O cristão verdadeiro é justo, paga suas dívidas, mesmo as mais antigas e esquecidas. Nós já também falamos bastante sobre isso. O cristão verdadeiro, ele não se satisfaz com os costumes e erros, erros e maneiras de pensar e viver deste mundo. Então, hoje, nesse mundo aí, né, eu falei alguma coisa já sobre isso, né? O rapaz ali com a esposa e traindo ela, né? Nas costas dela ali. Os vícios, né? Das drogas, bebidas, cigarro e todos os tipos de vício que tem hoje, tudo isso é muito natural. E muitas outras coisas que hoje é natural no mundo, as pessoas estarem envolvidas, são costumes naturais hoje. A pessoa fica com um, fica com outro, troca a esposa, aí não deu certo, troca de novo. E isso são coisas naturais na sociedade que nós vivemos hoje. Hoje também é natural o homem se apaixonar por outro homem, uma mulher se apaixonar por outra mulher, né? Paixão, não é amor, né? Aquelas paixão louca, aquelas coisas bem... É normal hoje na sociedade que nós vivemos. Mas nós, o cristão verdadeiro, ele não vai se envolver, se satisfazer com entrar nos mesmos costumes e erros dos padrões, da maneira de pensar que o mundo... Mas qual é a nossa regra de fé e conduta? A Bíblia. É a Bíblia. A palavra de Deus sempre vai ser a nossa regra de fé e conduta. O cristão sincero não tem ídolos evangélicos. O que mais tem hoje são ídolos evangélicos. E o pior, que os ídolos do catolicismo são combatidos. Todo mundo prega o contrário, rejeita a adoração de ídolos, mas os ídolos evangélicos, eles não são combatidos. Eles são incentivados a cada vez terem mais ídolos. Então, tem pessoa que idolatra o pastor, tem pessoa que idolatra um líder, idolatra um pregador, idolatra um cantor. Idolatria, aquilo que você venera mais do que até o próprio Deus. Então, aquilo que você está tomando um espaço no teu coração maior do que o próprio Deus.
Então, os ídolos evangélicos hoje, nós, como cristãos, precisamos de ficar bem atentos para ver o que é que está prendendo a nossa atenção. O que é que nós pagamos um preço alto, não importa o preço, mas desde que a gente consiga tal coisa. Às vezes, bens materiais. Então, nós precisamos de tomar muito cuidado para não nos tornarmos cristãos idólatras, porque a nossa adoração, o preço maior que nós pagamos, o que nós largamos tudo, é por Deus, é por Jesus, por servir a Ele, por adorar a Ele. O cristão verdadeiro não é exageradamente religioso. Então, nós falamos um pouco sobre a religiosidade, e eu acho que vai estar no próximo slide. A religiosidade tem matado muito cristão, tem afogado muito cristão. Ele se afoga, em vez de se afogar no amor de Deus, ele se afoga na religiosidade. E a religiosidade faz ele pensar que ele é santo, que ele é a Nossa Senhora Aparecida. Nossa não, vossa. A Aparecida. A religiosidade exagerada despreza as necessidades das pessoas, deixando os crentes mais insensíveis e arrogantes. Vamos ler Tiago 2, do 1 ao 5. Alguém abre e fica em pé e lê para mim. Então, nós vamos nos tornando insensíveis e arrogantes. Por quê? A religiosidade faz você achar que você está tão religioso, que você se sente santo. Você se sente tão santo, tão melhor do que todo mundo. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não faça diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Então, fazendo acepção de pessoas, tratando as pessoas, pode voltar para o slide, com parcialidade. É do 1 ao 5, né? Vamos lá. Alguém achou ficar em pé e ler para mim? Suponham que, na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado, onde põe os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Só até aí. Então, nós acabamos nos tornando tão insensíveis e arrogantes, e aí o texto fala que a gente vai dar mais honra, mais valor à pessoa que estiver mais bem vestida, que tiver o melhor carro, que estiver mais cheirosa, mais bonita, que estiver numa classe social maior, e aquele mais simples, aquele mais pobre, nós vamos deixar de lado. Então, é assim que a religiosidade acaba fazendo nós agirmos. Tal religiosidade faz o crente ficar fanático, achando que está servindo ao Senhor, mas despreza os mandamentos básicos. Marcos 7, do 10 ao 13. Daí, não põe não. Eu queria que os irmãos participassem, se colocassem em pé e lessem, para ninguém dormir. Tal religiosidade faz o crente ficar fanático, achando que está servindo ao Senhor, mas despreza o mandamento básico. Vamos ver qual é o mandamento básico. Marcos 7, do 10 ao 13. Alguém fica em pé e lê aí bem alto. Isso.
E aí a palavra de Deus fala que a gente acaba invalidando as coisas mais essenciais e dando valor a outras coisas que não são essenciais. Alimenta a falsidade para com Deus no coração, fazendo o crente viver só de aparência. Então, a religiosidade nos leva a nos preocupar muito mais com a aparência do que com as nossas atitudes, com o nosso caráter, com o nosso coração, como que está o nosso coração, se nós estamos amando, se nós estamos tendo misericórdia, se a gente consegue perdoar. E isso é muito mais importante do que o nosso exterior. E a religiosidade se preocupa mais com o exterior. Então, mais com a capa. Se a capa está boa, não importa aqui dentro, mas só que o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece, e o que tem aqui dentro, querendo ou não, ele vai fluir para o lado de fora. Vai fluir. As nossas atitudes, elas vão fluir para o lado de fora. Marcos 7, do 1 ao 9. Os homens não têm Bíblia? Meu Deus, que falta de religiosidade. Até o 9. Isso. Aí aqui o que me chamou mais atenção ainda, é que quando Jesus diz assim, olha, vocês estão sempre procurando um jeitinho de colocar os mandamentos de lado, mas de cumprir a tradição. Então, o judaísmo era cheio de normas, de regras, que foram muito boas para que esse povo, desde lá do deserto, quando Deus deu a lei e deu todas as ordenanças para Moisés, se não tivesse todos esses cerimoniais, esses rituais de higiene, imagina, naquela época não tinha saneamento básico, não tinha torneira, não tinha chuveiro, não tinha banheiro, não tinha esgoto, e 600 mil homens, fora mulheres e crianças, andando no deserto. Então, todas aquelas regras, aquelas normas que foram dadas, era para a preservação do próprio povo, para a preservação da saúde deles, para não se contaminarem, para não serem expostos a doenças. Pegava ali uma Covid que desse ali, acabava com todo mundo. Então, eles tinham muitas normas e traziam, só que eles traziam isso com tanto rigor, esses rituais cerimoniais, né, que eles... E o problema não era eles serem muito limpinhos, muito cuidadosos, muito cheios de regras. O problema era que eles deixavam de lado coisas muito importantes, mandamentos, coisas importantes, como, por exemplo, deixar de perdoar, de amar, de ter misericórdia de uma pessoa, a ponto de que, se ela estivesse morrendo num sábado, deveria morrer. Jesus não podia curar no sábado. Não, deixa morrer, porque é sábado. Eu prefiro que ela morra do que eu descumprir a lei de cumprir o sábado. Então, eles ficavam
procurando coisinhas minuciosas que não servia de nada mais. E aí, o mais importante é isso, que... aqui, olha, o final que ele leu aqui. Pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecer às suas tradições. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque às vezes existe uma tradição na nossa família, e essa tradição faz com que seja contrário aos mandamentos de Deus. Então, tem gente que vive mais preso na tradição do que nos mandamentos de Jesus. Então, na palavra de Deus. Então, quantas vezes nós já fomos evangelizar pessoas que falavam assim, não, mas para mim não dá, porque o meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, e na minha família todo mundo fazia assim, então eu vou fazer assim. Então, quando a gente vai ensinar para uma pessoa, por exemplo, às vezes nova convertida, olha, você não precisa de batizar o seu filho no catolicismo, porque a Bíblia ensina que aí você ensina tudo sobre o batismo, que o batismo é imersão, que tal. Isso é uma tradição do catolicismo, contrário ao que a Bíblia ensina, tal. Aí você fica ali 1 hora, 2 horas falando com a pessoa, mostrando na Bíblia. Quando termina, ela fala assim, mas meu pai batizou, minha mãe batizou, eu fui batizada, meu irmão foi batizado na igreja católica, então, meu filho também eu quero batizar. Quer dizer, dá mais valor a uma tradição do que ao que a própria palavra de Deus está dizendo. Então, é isso que acontecia com os religiosos. Eles davam muito mais valor às tradições do que os mandamentos. E nós precisamos de tomar cuidado com isso, para que, às vezes, um costume que a gente tem não venha tomar mais importância na nossa vida do que viver a própria palavra de Deus, os mandamentos de Jesus. A religiosidade exagerada foi responsável pela crucificação do Senhor. Marcos 8:31. Alguém já está aberto e vai ler. Começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Isso. Então, você vê que quem foi que matou Jesus? Os anciões, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, os que conheciam tudo. Conheciam lá o livro de Isaías, conhecia toda a palavra de Deus, o Antigo Testamento, e mesmo assim, eles que crucificaram Jesus. Mateus 20, 17, 19. Isso. Então, os religiosos, por causa dessa religiosidade exagerada, foi responsável pela crucificação do Senhor Jesus. E nós sabemos que a religiosidade exagerada, ela tirou muitos cristãos da casa de Deus. Fez com que muita gente se desviasse dos caminhos do Senhor, abandonasse a sua fé, não conhecessem a Jesus, talvez ainda não estivessem completamente convertidos, tivessem tido um encontro real com Cristo, mas antes de terem esse encontro, porque a gente costuma dizer assim, os religiosos costumam dizer assim, se tivesse ligado em Cristo mesmo, se tivesse olhando para Jesus, não tinha saído por besteira, não tinha deixado Jesus por besteira. Mas talvez ele não era realmente ainda totalmente convertido a Cristo. Talvez ele não tinha realmente ainda conhecido a Jesus, mas estava aqui dentro. Era mais fácil do que aquele que está lá fora. Estava meio caminho andado já. Era só a gente continuar orando e evangelizando e falando do amor de Deus e amando essa pessoa para que ela viesse a se converter. Então, nós não podemos olhar as pessoas nesse nível. Não está no mesmo nível do que eu. A irmã Deise, se ela conhecesse Jesus, ela não agia assim. Então, se ela não conhece, eu preciso de me aproximar dela. Eu preciso de derramar o amor de Deus sobre a vida dela. Eu preciso de me aproximar dela para que ela realmente tenha um encontro com Jesus Cristo, para que ela realmente conheça Jesus. E aí, nada mais
vai ter valor maior do se não for a presença do Senhor. Nós já estamos terminando. A religiosidade faz o crente se tornar um pregador da palavra de Deus, mas não um praticante da palavra de Deus. Aí o versículo fica para você ler em casa. Então, nós não podemos ser apenas pregadores, nós temos que ser praticantes. Hoje existe ainda existe uma sede de microfone, de púlpito, de se é oportunidade de quarta ou se é de domingo, de quem vai pregar, eu quero falar, eu quero pregar. Então, que nós possamos nos preocupar mais, não de ser um pregador, mas de ser um praticante da palavra. Porque quando nós praticamos a palavra no nosso dia a dia, as almas vão se render a Jesus só de ver as suas atitudes. Você está pregando muito mais alto do que com o microfone na mão. Faz o homem querer glória só para si. Nós não podemos querer a glória para nós. A glória é toda para Deus. A honra é para Deus. O cristão exageradamente religioso pensa que está trabalhando para Deus em tudo que faz, mas não enxerga o tamanho de seus pecados. Então, vamos ler só uma referência a João 16, 2. Então, nós estamos trabalhando para Deus, mas às vezes não enxergamos o que nós estamos fazendo de errado, o quanto nós estamos pecando. Então, nós precisamos também de ter o nosso conserto, de nos santificar, de nos arrepender a cada dia dos nossos pecados. João 16, 2. Alguém lê? Isso. O próximo. Por fim, o cristão verdadeiro sabe qual é a religião pura para com Deus. Ele sabe que o bom é ter domínio próprio e ser moderado em tudo. Vamos ler Tiago 1, 26, 27. Esse eu quero que põe na tela. E eu quero já chamar o Ministério de Louvor. O cristão verdadeiro sabe qual é a religião pura para com Deus. Qual que é a religião pura para com Deus? O que é que Deus espera de nós diante de tudo isso que nós estamos falando? Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Essa é a verdadeira religião. O Ministério de Louvor pode vir, nós já vamos encerrar. Essa é a verdadeira religião. Cuidar dos necessitados. Irmãos, em tudo que nós lemos, em tudo que nós falamos, na palavra de Deus, nós vemos que o amor, ele é, sabe, o eixo principal. É o eixo principal que faz tudo girar. É aquele eixo que faz a hélice do ventilador girar. Se não tiver aquele eixo funcionando direitinho, não adianta ter hélices compridas, ser ventilador de 8 hélices, de 10 hélices, se não tiver ligado no eixo principal. E o eixo principal do cristianismo é o amor. É o amor. O amor que Jesus nos ensinou, que Ele nos amou, que Ele derramou sobre nós. O amor faz com que tudo venha, é o eixo, faz com que tudo venha funcionar e funcionar de uma maneira excepcional, extraordinária, a ponto das pessoas conhecerem Jesus apenas pelo teu jeito de ser, pela maneira de você agir, pela maneira de você reagir diante de situações adversas. E não a religiosidade que é cheia de costumes, de padrões, de regras, mas que não tem amor nenhum. Que nós possamos pedir misericórdia para o nosso Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos nos colocar em pé. E que o Senhor venha fazer com que
nós possamos ser esse verdadeiro cristão. Que todos possam ver em mim e em você Cristo. Possam ver em nós Cristo. Possam ver em nós o amor de Deus. Possam ver através das nossas atitudes que Jesus está vivo. Que Jesus morreu na cruz para nos dar a salvação. Que Jesus vive, que nós servimos um Deus vivo, que nós não servimos um Deus morto, que nós servimos um Deus que está vivo, que continua operando milagres, que continua curando, que continua transformando, porque Ele vive através de nós. Não adianta nós dizermos, Jesus está vivo, Ele ressuscitou, mas nós somos cristãos formatados, cheios de normas, cheios de regras e nenhuma prática da palavra, nenhuma prática do amor. Não vai adiantar nada. As nossas palavras vão ser todas como aquele latão que tine, mas nós precisamos de viver, ter palavras que vai penetrar no coração e na alma das pessoas, porque são palavras cheias de vida, vida em Jesus Cristo.